mencionei diversas vezes, inclusive aqui, que sou totalmente favorável à doação de órgãos, porque mesmo diante da dor de uma família, na perda de um ente querido, muitas outras famílias e pessoas podem salvar suas vidas. Para que você tenha uma ideia, aqui no Brasil, mais de 40 mil pessoas aguardam na fila por um transplante de órgãos. Quando um doador aparece, começa a corrida contra o tempo. A qualidade do doador é muito importante. Então, o resultado do transplante depende muito dessa qualidade, de como que vai estar o doador e como que vai ser feita a cirurgia para viabilizar a remoção adequada dos órgãos para um transplante bem-sucedido. Entre a autorização da família e o começo da cirurgia para a retirada dos órgãos que serão doados, a equipe médica tem no máximo 6 horas. Tudo acontece através de uma rede informatizada, onde doador e receptor são preparados quase que simultaneamente. No Brasil, são 27 centrais de captação e transporte de órgãos. E é nessas centrais onde tudo começa. Há mais de 40 mil pacientes brasileiros à espera de um órgão. Só entre janeiro e setembro do ano passado foram feitos mais de 30 mil transplantes. Os mais realizados são rim, fígado e coração. As únicas pessoas que podem doar os órgãos são as que tiveram a morte cerebral. Em geral, isso acontece após traumatismos cranianos ou acidentes vasculares. A morte encefálica, ou morte cerebral, é ausência total da função do cérebro. Na morte encefálica, o cérebro morreu, mas os outros órgãos estão normais. Então eles estão, é possível você retirar eles e implantar em outra pessoa. O quadro é irreversível e só é atestado depois de um protocolo com uma série de exames neurológicos que comprovam a falta de atividade cerebral. Primeira coisa é ter um exame clínico, um exame neurológico. Você examinar o doente e ver, por exemplo, a pupila, se a pupila não reage, se não tem nenhum reflexo do movimento dos olhos, se não tem reflexo de tosse, se não tem reflexo de respiração. Quer dizer, a pessoa está totalmente sem reflexo. São 2 exames com pelo menos 6 horas de diferença, isso com o paciente sem nenhuma sedação. Então, no Brasil, é preciso ter um exame complementar. Então, após esses 2 exames clínicos, esses 2 exames médicos, um exame complementar que pode ser um eletroencefalograma para comprovar que não tem atividade elétrica do cérebro, um Doppler, que é um ultrassom que vê o fluxo de sangue nas artérias, então não pode ter fluxo de sangue indo para o cérebro, ou uma cintilografia. Assim que os hospitais têm pacientes com morte cerebral, as centrais já são acionadas por telefone. É quando começa o trabalho das equipes captadoras. A primeira medida é conversar com a família do paciente. Segundo o Ministério da Saúde, apenas a metade permite a retirada dos órgãos. Quando a família recebe uma notícia ruim, é muito difícil para a família tomar alguma decisão. A equipe de notificação, a equipe do serviço de procura de órgãos, elas sabem exatamente o momento adequado de conversar com a família, porque o que é importante é o conhecimento da equipe que vai propor se o paciente em vida, em algum momento, demonstrou o interesse de ser um doador de órgãos. O segundo passo é descobrir o histórico clínico do paciente. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, infecções ou mesmo usuárias de drogas, podem ter os órgãos comprometidos. A sequência de exames desde a internação é muito importante. Exames laboratoriais, exames de imagem e análises clínicas, como pressão arterial, frequência cardíaca, isso também é muito importante. Aí sim, começa a cirurgia para a retirada dos órgãos. O procedimento é feito pelas equipes de transplantes. Um paciente sadio, por exemplo, pode beneficiar até 13 pessoas. O coração é o primeiro a ser retirado.
O coração é o primeiro porque é um órgão extremamente frágil do ponto de vista de tempo de preservação. Então, o músculo cardíaco, ele tem no máximo 6 horas de tempo ideal para que ele volte a bater no coração, no peito de um outro paciente. Além do coração, é possível doar rins, pulmão, fígado, pâncreas e até intestino. O transporte desses órgãos também merece atenção no processo. Uma solução que tem que ser mantida a 4 graus e o órgão vai estar sempre envolvido em 3 sacos, que são sacos esterilizados, em que não há contato com o meio externo, e com isso você mantém esse órgão na sua temperatura adequada, lembrando que ele tem um tempo limite, né? O fígado tem até 12 horas para também começar a funcionar, então essa corrida contra o tempo persiste. E quem está na área há mais de 20 anos diz que o resultado dessa correria sempre compensa. Não tem um tempo em que esse órgão vai durar. Um órgão, quando ele é transplantado, ele tem todas as condições de ter uma vida junto com aquele receptor, e muitas vezes a gente fez transplante em criança, essa criança teve filhos, essa criança foi depois avô, e a coisa vai acontecendo. Então é muito gratificante, porque a gente consegue realmente, em uma situação muito crítica, o paciente voltar à vida normal. Olá, Júlia. Oi, Nath. Olá. Oi. Vocês estão sabendo como que andou o caso do paciente Lucas? Eu fiquei sabendo da evoluindo com uma morte encefálica, né? Acredito que a gente precisa iniciar os testes, né? Sim, o quanto antes. Vocês sabem como funciona o protocolo de morte encefálica? Se você puder explicar melhor, eu acho. É que assim, o protocolo de morte encefálica, primeiramente, antes de iniciar qualquer teste, a gente vai ter que começar a falar com a família antes. Então a família vai ter que estar totalmente ciente de todo o processo que a gente vai fazer. Aqui no hospital, a gente faz o protocolo com 3 testes, mas normalmente existem 7 tipos de teste. A gente pode eleger quais vocês acham melhor, quais são os mais que servem de melhor critério do paciente, e aí a gente faz. O que vocês acham? Eu vou mostrar aqui para vocês o protocolo dos testes que eu dei uma pesquisada, porque eu estava sabendo do caso dele que estava evoluindo, sabe? Então, primeiramente, a gente vai ter que avisar a família antes de começar qualquer iniciação, tá? Sim. E aí, depois, a gente vai ter que pegar um termo de declaração para fazer toda a documentação dele, para saber se ele é sujeito à doação. E aí a gente vai começar a etapa dos testes. Os testes, eles começam assim, de crianças de 7 a 2 meses, 7 dias a 2 meses, são de 48 horas de um teste para o outro. O teste tem que ser feito por 2 médicos. Então o médico tem que fazer, no caso de criança, de 48 horas, de 2 meses a 1 ano vai ser 24 horas mais ou menos a diferença, de 1 ano a 2 vai ser 12 horas, como ele já é adulto, acima de 2 anos é 6 horas. Então, no caso do paciente Lucas, 6 horas de diferença de um médico para o outro para avaliar já está normal. Para a gente fazer o primeiro teste, que é avaliar a escala de coma dele, então a gente vai ter que estar com a escala de coma 3, que a gente está fazendo, e aí fazer o teste de dor. Então, para fazer o teste de dor, ou apertar as ATMs, ou as pontas do dedo, para ver se ele tem alguma sensibilidade de dor, tá? Outro tipo de teste que a gente pode ver é dos óculos motor. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar o paciente com a lanterna, fecha os olhos dele e abre e verifica as pupilas. Se a pupila permanecer dilatada, ele está positivo, então ele continua enquadrado para morte cefálica, tá?
Outro tipo de teste também é teste de sensibilidade, reflexo córneo palpável. Esse nome é difícil. Esse teste, a gente pega um pedacinho de algodão ou qualquer coisa que dê um pouco de sensibilidade e passa sobre os olhos. Se ele apresentar piscar ou fazer qualquer tipo de reação, significa que ele está tendo um movimento cerebral, então ele está negativo para o teste. Se não apresentar, significa que ele está positivo, então sujeito à morte encefálica. Outro teste é o reflexo óculo-cefálico. Então a gente pega a cabeça do paciente, vira de um lado e vira para o outro. Se os olhos movimentarem, significa que ele está negativo, então não está sujeito à morte encefálica. Se não movimentarem e ficarem intactos, é porque está com morte encefálica. Um teste que eu acho que é bastante comum, que normalmente sempre a maioria dos hospitais fazem, mas que eu já trabalhei faz também, é a questão do reflexo óculo-vesibular. Então a gente pega uma seringa de água fria e injeta no ouvido do paciente. Se ele tiver presença de movimento dos olhos para o lado que foi injetado, significa que ele está negativo, tá? Se não movimentar, obviamente está positivo. Outro teste também é um reflexo de tosse, então a gente vai induzir ele a tossir. Se ele tiver tosse negativo, não tendo tosse positiva. E outro teste que é um dos mais comuns também, que é o teste de apneia. Então a gente vai colher uma gasometria dele antes de iniciar o processo e vai mandar para análise no laboratório, tá? A partir disso, a gente vai colocar 10 ml de oxigênio nele por 10 minutos. Com isso, a gente vai observar se ele tem movimento respiratório e já colhe uma gasometria. Aí, colhendo a gasometria para dar positivo no teste, para ele dar confirmado morte encefálica, tem que estar superior a 55 milímetros de mercúrio. Se der negativo, se der abaixo disso, ou o paciente apresentar movimento respiratório, ele está ativo ainda, né? Ele vai estar vivo, então tem que parar imediatamente o teste. Esse é um dos testes mais oficiais que tem, porém um dos mais difíceis, porque se realmente o paciente não tiver morte cefálica, pode ser até prejudicial a ele. Então, os 55 milímetros de mercúrio tem que estar acima, não pode estar nem igual nem abaixo. Então, se ele der igual, é porque é um teste inconclusivo e a gente vai ter que repetir depois. E outro teste também que também é muito comum, é a relatividade infraespinal medular, que é aquele teste de Babinski que a gente faz com os pacientes de meningite. A gente flexiona o tronco, né, flexiona a cabeça. Se ele tiver um tipo de espasmo, com movimento de braço e perna, ele cruza. Então, cruzando vai estar negativo. Aí é isso, aí a gente precisa eleger quais são os testes que a gente vai querer fazer, que a gente vai dar principal assim, para ele e ver como que a gente vai fazer. Mas antes dos testes é feito questionário com os familiares, porque se ele tiver alguma doença pré-existente ou algum hábito, pode invisibilizar esse órgão dele tá doando. Aí não é nem necessário fazer todo esse procedimento. Igual pessoas que fazem uso de injetáveis. Se descobre isso já no questionário, já anula a possibilidade. Entendi. Porque isso pode trazer malefícios para o receptor. Entendi. Antes falar sempre com a família primeiro para averiguar essa questão. Para essa enxugada, né? Já facilita muito o processo. Aí nós também precisamos descobrir se ele tem algum tipo de insuficiência, que também aí já retira ele da lista de doação, que ele já não está mais sujeito à doação. Ou se ele tem alguma doença infectocontagiosa também. Assim, a gente também precisa averiguar se ele não teve nenhum sinal de sepse, tá? Ou que se ele tiver sepse também, provavelmente a gente vai perder muitos órgãos, não vai entrar na questão da doação. E também se ele não tem nenhum tipo de câncer ou doença degenerativa. A gente precisa ou pegar essa história com a família
ou a gente precisa realizar alguns testes também para ver se a gente já entra com um exames protocolo. completos, né? Isso, para ver se a gente já entra com um protocolo de doação ou se a gente só atesta a morte. Nas etapas do processo tem alguns exames complementares que auxiliam bastante nisso. Então tem o neurograma, O eletrocefalograma e a angiografia cerebral. Isso, nossa, esses nomes são muito difíceis de lembrar, gente. E também tem Doppler transcraniano, então dá pra gente fazer também pra já tirar uma base de saber como que tá. E aí a gente preparar também os cuidados, porque se esse esse paciente for elegível para doação, a gente vai ter que cuidar do corpo até fazer os transplantes. Sim. E a gente precisa ver se a família vai autorizar, né? Porque isso está sendo uma questão que eu estava lendo, que o Ministério da Saúde fez uma pesquisa e ele descobriu que metade das famílias não estão autorizando. Eles têm muito medo, né? Eles acham que por estar em coma tem totalmente chance de voltar. Eles não entendem esse processo de morte do cérebro e não do corpo. Isso é uma coisa muito difícil. E não só por medo, também por eles não conversar em vida com seus familiares sobre essa vontade. Aí acaba que não sabe o que a pessoa queria e acaba optando por não fazer, porque é o mais seguro, a concepção. Então, reforçar essa importância de falar, esse já foi, mas tem outros que podem ser. Então, conscientizar mais esses familiares para eles conversarem em vida entre eles, para falar sobre suas vontades, para fazer a escolha certa depois. Então, justamente por causa disso, a gente precisa ter certeza da morte encefálica dele antes da gente falar sobre a doação de órgãos com os familiares. Isso. Porque é uma conversa muito complicada, é uma conversa muito difícil. Mas assim que a gente testar, eu acredito que já é bom a gente manter os cuidados com ele para manter esses órgãos viáveis. Sim. Porque se a família autorizar, a gente já dá entrada no processo, porque alguns órgãos tem que ser muito rápido, né? Que vai salvar vidas, mas tem que ser muito, muito rápido. Então a gente precisa que ele mantenha o acesso venoso, a gente precisa garantir que ele continue com o acesso venoso. A gente precisa continuar repondo a volemia dele, a gente não pode deixar a volemia cair, assim como a gente não pode deixar a temperatura dele cair. A gente tem que evitar uma hipotermia, então manter esse paciente aquecido, manter com respiração aquecida, com cobertor, se a gente tiver disponível, é interessante a gente pôr um cobertor para manter a temperatura corporal dele entre 37 e 40 graus até, para a gente poder segurar esses órgãos. A gente também precisa repor os eletrólitos dele e o bicarbonato de sódio. A gente tem que ver se ele não está entrando em acidose metabólica. Isso é muito importante. Então, a gente vai ter que montar um plano para fazer os exames dele gradativamente. Nós precisamos manter esse paciente o mais viável possível. Tá, muito legal. Então vamos lá, meninas? Vamos já começar a pôr em prática esse processo. A gente vai já pelos testes. Isso, ligar para a família para entrar em contato. Você consegue fazer isso? Sim, já vou providenciar. Beleza, então. Aí a gente já vê tudo certinho. E a gente se encontra lá. Beleza. Boa tarde. Eu gostaria de falar com algum familiar do Sr. Lucas. Tá bom, eu aguardo. Boa tarde. Então, eu queria estar falando com vocês. Vocês poderiam estar vindo aqui no hospital? Eu tenho algo importante para falar e não pode ser falado por telefone. Precisaria que alguém estaria vindo aqui. Ah, vocês conseguem vir? Então tá marcado. 4 horas? Tá bom, obrigado. Eu aguardo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, eu liguei no contato que tinha aqui do Sr. Lucas. Eu gostaria de saber, foi com algum de vocês que eu falei? Foi comigo. E o que você é dele? É sua irmã. E você? Ah, sim. Então, a gente queria falar sobre o caso dele, o andamento. O Lucas, ele tá com suspeita de morte encefálica, tá? E vocês sabem o que é? Não. Morte encefálica é um processo de morte, é um tipo de morte, tá? Então, assim, ele chegou a falecer, é considerado um óbito, tá? Só que a morte é só no cérebro, então a morte dele é constatada só pelo cérebro. O cérebro para de funcionar, mas o corpo permanece funcionando, tá? Então a gente tem que fazer todo o processo para saber se ele realmente está em óbito nesse caso. No fim das etapas a gente constata um óbito.
tá? Então a gente precisa fazer esse procedimento. Se ele for constatado com morte encefálica, então aí a gente pode dar abertura para ele fazer a doação dos órgãos. Você sabe se ele chegou a falar isso com vocês, se ele tinha alguma vontade? Ele não chegou a comentar nada com a gente, com a família. E vocês têm alguma ideia se vocês têm interesse de estar doando? Ele vai sentir alguma dor, alguma coisa? Não, ele não sente dor, tá? Porque assim, como eu disse, ele já entrou em processo de morte. Então dor ele não sente, tá bom? Mas assim, é uma situação bem assim. Então, aí é isso, aconteceu, o que a gente tem para estar passando agora nesse momento. A gente precisa responder os questionários. Você poderia estar vindo comigo para responder esses questionários, porque eles antecedem os testes, porque é aqui que a gente vê uma pré-avaliada se ele está apto a fazer a doação. Posso. Então vamos lá. Então, essa vai ser a nossa primeira fase, o questionário, aí tá dando início aos testes. Então, você vai saber de vocês. O que vocês sabiam sobre a vida dele, sobre os hábitos de vida que ele tinha, se ele bebia, se ele era fazer uso de cigarro? Não, ele era uma pessoa muito ativa, ele praticava esportes, beber era mais em... Era social, família, bem social, bem não pouco fumava. Mesmo. Não fazia uso de drogas, e uma pessoa normal mesmo, como qualquer outra. E vocês sabem sobre se ele tinha vida sexual ativa ou não? Sim, ele namorava, né? Teve uma namorada há uns 4 anos. Bastante tempo. Sim. Só a única parceira mesmo. Entendi. Então tá. E vocês sabem se então, teve alguma doença contagiosa durante esse período? Que a gente saiba, não. Entendi. E vocês sabem se ele fazia uso de algum entorpecente? Não. Fazia uso de nenhuma droga. Abuso de medicamento também não? Também que a gente não. saiba, não, também. Certo. Então a gente faz isso, mas só para já fazer uma pré-seleção para ver se os órgãos estão viáveis ou não. Aí pra gente dar continuidade. Mas então era isso que eu precisava saber de vocês. Muito obrigada pela colaboração. Então vamos lá, vamos iniciar. Aí você vai me falando pra mim e anotando pra fazer o prontuário já. Ok, então ele já tá com acesso venoso, a gente só precisa garantir que esse acesso venoso continue viável, tá? Podemos ver que tá sem nenhum sinal flogístico. Ele já tá recebendo a reposição de eletrólitos. E ele também tá recebendo um pouquinho de bicarbonato de sódio, tá? Porque ele deu sinal de acidose metabólica. Então, daqui 2 horas também realizar um novo exame pra ver se ele ainda tá nessa acidose ou se a gente já pode reduzir. Ok? Então agora a gente só vai ver a temperatura, ver se ele tá mantendo a temperatura corporal. Então tudo ok, ele tá em 37,5. Ok, finalizamos.